E aí, pessoal, tudo certo? Me chamo Victor Rabaneda, estou cursando o primeiro semestre de administração. Hoje estou aqui para entrevistar o proprietário da Capotas Paraná, Claudemir Fernandes. Tudo certo? Tudo bem, Victor? Você quer falar um pouco aí melhor sobre como é a Capotas Paraná, para o pessoal saber? Então, a gente está há 25 anos no mercado, né? Começou uma empresa bem pequena e ao longo desses anos aí foi evoluindo, né? Precisa de investimento na empresa, capacitação do pessoal e a gente conseguiu conquistar esse mercado nosso. Vou pegar uma pergunta aqui. Como que o senhor conseguiu ingressar e começou a sua trajetória profissional? Como que foi o início da sua carreira no mundo dos negócios, no mundo do trabalho? Eu tinha 16 anos. E na época eu trabalhava, né, de funcionário para um dono de uma serralheria, né? E ali eu ganhava meio salário mínimo na época. Onde que era isso? Qual cidade? Fica em Tarumã, interior de São Paulo. E aí eu trabalhava muito para ele, né? Estava fazendo coisas que, tipo, eu entrei como auxiliar, mas estava fazendo coisa de profissional. E eu fui falar com ele, para ver se ele também não pagava um salário mínimo. Né? Aí ele falou o salário mínimo da época? Não lembro. Não lembro da época. Mas vamos se basear por hoje ali, né? E aí eu fui conversar com ele, paga pelo menos um salário, né? Eu trabalhava pra caramba, desenrolava bastante coisa pra ele. E ele falou que não dava, começou uma choradeira, e falou, eu não vou ficar trabalhando aqui porque acho que eu mereço mais. Aí eu falei pra ele que eu ia sair, ele me fez um acerto, e com esse dinheirinho do acerto, que não era muita coisa, eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Aí eu tive uma ideia de começar a pegar esse dinheiro e comprar as coisas para revender. Aí eu comecei a viajar para o Paraguai. Naquela época já meio que inserido nesse ramo automotivo, né? Porque eu buscava som, acessórios, película, isso fibra para colocar nos carros. E aí vendia. Toda semana estava viajando, voltava, vendia e aí foi. Isso aí foi vamos falar assim, foi o início, né, da minha carreira de empreendedorismo. Exatamente, o start. Legal. Outra pergunta, vamos lá. O que você acha que vamos supor assim, que é fundamental para um gestor ser bem sucedido dentro de uma empresa? Eu acho que primeiro tem que ter muito controle, né? Controle pessoal também. Controle pessoal também, controle dos processos, né? Precisa acompanhar muito de perto os negócios, porque senão fica Deus dará. E a gente precisa cuidar do que é nosso. No início da sua carreira, assim, quando você deu o exemplo você ia para o Paraguai buscar os aparelhos automotivos, sempre foi no aparelho automotivo, essas coisas automotivas, você tinha alguém que estava te auxiliando nisso? Não, ninguém, era só eu e eu mesmo. Eu e eu mesmo. Legal. Teve algum nome, alguma primeira empresa, assim, que às vezes não deu certo, alguma coisa que aconteceu? Não que não deu certo, mas lá mesmo na cidade, depois começou a melhorar as coisas, o pessoal estava gostando do trabalho, dos materiais, aí eu abri uma loja, né, uma pequena loja de acessórios para cá. Deu certo sim, só que daí eu fechei, porque foi na época que eu vim embora para Apucarana, isso em 98, né? 98, mas aí já tinha passado um bom tempo já do início. Depois dessa loja que o senhor fechou, o que o senhor viu antes da Capotas Paraná? Foi diretamente a Capotas Paraná ou abriu outra coisa? Não, na verdade sim, a Capotas Paraná foi uma variação do primeiro negócio, né? Então foi o primeiro, mesmo com PJ, seria isso? Não, outro CNPJ, né?
Claro, estava no estado de São Paulo, fechei lá e vim para cá e abri outra empresa, né? A loja se chamava Audio System, né? A gente revendia som, alarme, acessórios, capota marítima também, na época a gente vendia de outros fornecedores, né? E aí em 2006, a gente, na verdade 2005, né? Começamos com os projetos para poder montar o produto, fazer as primeiras peças ali, patentes e tal, e a partir de 2006 a gente migrou da loja de acessórios somente para a fábrica, só o meu CNPJ. Então, a empresa existe há 25 anos e Capotes Paraná está dentro dessa empresa a partir de 2006, então tem 19 anos esse ano completo. Entendi. Então, hoje em dia, a Capotes Paraná, a maior fonte de faturamento dela, ela vem de revendedores ou distribuidores ou direto do cliente final? Não, o maior faturamento vem de distribuidores. Distribuidores. Exatamente. Eu pode ir para algumas outras perguntas, vamos ver se tem algumas outras perguntas mais pessoal, vamos dizer. Um erro. Qual o senhor acha que foi o erro mais valioso que te fez subir assim legal e falar, pô, aqui virei a chave? Uma situação que aconteceu. A gente tinha um modelo de capote, nomeado por modelo de baguete, e o mercado pedia um outro modelo que era um sistema de fechamento de treco atrás, né? E eu precisava de uns parceiros para desenvolver um molde de injeção dessas peças para nós. E eu fui em um pessoal que me indicaram, não tinha muito conhecimento do produto, do que era, da forma que precisaria ser, só que como eu não tinha muita capacidade de investimento, o preço é barato, eu optei por aquilo. E tive muito prejuízo, muita dor de cabeça, e para mim consertar isso, eu falei, não, agora eu preciso de parceiros que entendam mesmo o que está fazendo, parceiro firme, que entregue o que eu preciso. Sim. Então, foi um erro, mas hoje eu penso diferente quando eu vou atrás de um parceiro, de um fornecedor. Sim, com certeza. A parceria entre a pessoa que está buscando o trabalho tem que ser muito forte entre a pessoa que busca o trabalho e a pessoa que oferece o trabalho. Porque se a parceria for só de um lado, não é uma parceria. Concorda? Exatamente. Eu acho que a parceria tem que ser para ambos os lados, tem que ser bom. Se você é meu fornecedor, você precisa ganhar. Eu não posso ficar te experimento como fornecedor, porque você não vai conseguir entregar um produto com qualidade, né? Porque precisa ter lucro. E eu, em contrapartida, preciso exigir isso também dos meus clientes, porque se eles me espremem, né? Pô, o cara quer que a gente vende no osso o preço. Cara, a empresa vai morrer. Então precisa, a gente fala que ganha-ganha, a parceria ganha-ganha quando é dos dois lados. E esses são os fornecedores que você busca hoje em dia, né? Exatamente, a gente tem fornecedores aí desde o início da fabricação de capota marítima, está com a gente até hoje, que, cara, sempre amparou a gente nos momentos que a gente estava precisando, sempre deu um respaldo muito grande. Então, assim, tem alguns que até já poderia ter trocado, mas não troco por conta da parceria. Muito legal isso. Próximo. O que significa sucesso para você hoje? Sucesso, aí eu vou, a gente está falando aqui de trabalho, de empresa, mas vou mesclar com uma outra coisa, porque quando a gente fala em sucesso, a gente vê dinheiro, né? Vê dinheiro, empresas bonitas, né? Empresas cheias, trabalhando, rodando, isso é muito legal você ver, mas eu acho que o sucesso tem que ser mais completo. Isso seria o sucesso no trabalho, mas como pessoa, eu acho que a gente precisa ter sucesso na vida pessoal também.
Porque se eu tiver sucesso somente no meu trabalho, cara, vai ter um vazio muito grande dentro da gente. E aí, quando você consegue construir uma família, aí o sucesso é de verdade. Com certeza. Não adianta nada. Juntando com uma empresa bem sucedida, isso aí é muito bom. Esse é o sucesso. Não adianta nada trabalhar 10, 15 horas por dia. Tem muito empresário que hoje em dia trabalha 16 horas por dia. Não adianta nada a pessoa fazer isso e tem a família, mas não dá atenção. Só trabalha, trabalha. Você precisa viver também, né? Sim. Trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa abriu o negócio dela, aí o que eu vejo muito também é que as pessoas, os empresários, muitas das vezes não acompanham o crescimento dos filhos deles, porque eles focam muito no trabalho, ficam muito tempo no trabalho, não vê o filho crescer. Não coloca o filho para dormir, não almoça com o filho, não leva na escola. Existe tempo para tudo, né? Nesse caso, existe tempo para tudo. É lógico, às vezes você está iniciando uma empresa, está um produto novo, vai te tomar um pouco de tempo, claro, né? E aí você vai ter que dar um foco naquilo. Mas a gente não pode esquecer do restante da vida. Família, filhos, esposas, pais, mães, enquanto a gente tem. Com certeza. Quais são as suas maiores inspirações hoje dentro do mundo dos negócios? Maior inspiração? Tem alguém que se refere assim, não, às vezes não como empresa não como empresa de distribuidores, mas às vezes como uma pessoa que dá um coach, alguém que dá um curso, alguma coisa. Eu vou falar assim, tem várias pessoas que a gente olha e tal, mas inspiração para mim mesmo é meu pai e minha mãe. Hoje eles lá na casa de 70 e poucos anos, eles têm um sítiozinho e eles plantam e vendem, né? Então, meu pai sempre trabalhou de funcionário, aposentou cedo, tinha quase, acho que não tinha 50 anos ainda. E aí, sempre dando tudo e fazendo isso. Tipo, eles não são empresários e não são empreendedores. E eles talvez acham que não são empreendedores, mas eles são empreendedores, porque eles cultivam, eles plantam, eles colhem, eles vendem. Sim. Isso para mim é uma inspiração. Com certeza. Muito grande. Além de um exemplo para mim como filho. A gente está falando agora um pouco mais sobre família. Como que você consegue conciliar a vida pessoal com os negócios da família, amigos? Eu acho que, por exemplo, se eu saio de manhã, vou para reuniões para minha empresa, preciso trabalhar, eu vou ali, estou ali. É lógico, se eu recebo um WhatsApp, meu filho, da minha filha, da minha esposa. Em que momento você percebeu que, assim, a Capotes Paraná realmente tinha encaminhado para dar certo? Bom, a gente começou em 2006, até 2016 veio bastante dificuldade. A partir de 2017, aí clareou, as coisas começaram a ficar bem melhores, e a partir daí, ano a ano, a gente vai aumentando o faturamento. 2016, a partir de 2016 até 2017 seria um tempo que estava um pouco mais, era apurado as coisas. Isso, exatamente, com dificuldade, um pouco de dificuldade na administração, vendas. Essa data me interessou um pouco, porque foi um pouco antes da pandemia. Falando em pandemia também, como que foi, você conseguiu lidar com a pandemia? Porque muitas empresas elas acabaram fechando a pandemia. Pra gente foi um impacto muito grande, né? Nunca tinha passado por isso na minha vida inteira, nunca tinha visto isso, né? E aí, como a gente recebeu, vamos fazer a notícia, vamos ter que fechar,
e não pode ninguém sair de casa. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Porque assim, o negócio ele vem rodando. Você comprou, você tem que pagar, você vendeu, você tem que receber. E aí, de início, alguns clientes, né, que hoje nem são clientes mais, já veio querendo prorrogar título, jogar para frente, depois como é que ia ficar, não sei o que e tal, e a gente, na mesma hora, já cortou isso aí dos clientes. Porque do mesmo jeito que a gente tinha para receber, a gente tinha para pagar também, né? E eu, naquele momento, eu falei, a gente vai fazer o que puder, até quando puder, porque assim, a gente tinha caixa para pagar o que devia, tranquilo, né? Mas aí eu tenho a empresa, porque a empresa fechada também é um custo muito alto. Sim. Falei, vamos tocar até quando dá. E assim a gente fez, a gente cumpriu todos os nossos compromissos com os nossos fornecedores, ficamos fechados acho que 45 dias, mas sim, com medo muito grande, né? Porque a gente não sabia quando que ia voltar, se ia voltar ou o que ia acontecer do mundo, né? Então eu estava bastante assustado. A gente deu férias para o pessoal, afastou e ficou fechado. Ficou fechado, sem movimentação. E aí, graças a Deus, voltou com 45 dias, a gente começou a trabalhar novamente, e aí veio uma outra surpresa, porque eu não sei por que aumentou tanto as vendas, de quase a gente não dá conta de atender a demanda. Foi uma época muito difícil foi um choque mundial. Eu acho que para todos os empresários assim foi um choque. Eu já conheço muitos empresários que fecharam as portas, uns porque já não queria mais mesmo, e outros por não conseguir bancar o negócio enquanto estava fechado. Sim, às vezes também eles não conseguiam bancar o negócio quando estava fechado, pode ser porque eles não tinham um planejamento de, às vezes, investimentos, essas coisas. Você, por um lado, vamos falar agora sobre a questão das finanças da empresa. Você tinha o dinheiro investido, guardado? Sim. Que seria o dinheiro para guardar, se caso acontecesse alguma coisa, né? Que foi aconteceu. Sim. A gente precisa sempre ter uma reserva, né? De uns 6 meses, pelo menos, do seu custo fixo, né? Para você conseguir se manter, vamos falar num caso desse aí, né? E graças a Deus a gente estava confortável nessa situação, mas com medo porque também acaba uma hora, e a gente não sabia quando que ia voltar, né? Outro detalhe que, tipo assim, eu acho que é bastante perigoso também, que aconteceu com amigos meus que tiveram que vender, porque assim, a pessoa vai pegando os lucros da empresa e vai mobilizando, comprando imóveis. Lógico que é um bom investimento, a gente tem também, né? Mas eu acho que precisa diversificar um pouco, porque você tem que ter liquidez. Dinheiro pronta entrega. Exatamente, liquidez, você precisa ter liquidez. Pelo menos eu curto prazo, né? Porque numa dessas, se você precisar vender um imóvel, por exemplo, na hora, porque você precisa pagar uma coisa, cara, você vai perder muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Quais são os seus planos para o futuro da empresa? Como que você planeja você vê ela daqui para frente? Na verdade, sim, estou trabalhando nisso, né? Meu filho recentemente começou a trabalhar aqui com a gente, porque eu quero encaminhar, tem dado certo até hoje a empresa, e eu tenho certeza que vai dar muito bem. E assim, trabalhando junto com ele, a gente consegue ir mais longe. Novas ideias, um sangue novo dentro da empresa. Eu já estou com
50 anos, faço daqui 2 meses 50 anos. E eu admito que, pô, eu estou aqui, nisso aqui, o dia todo, e ele tem ideias novas, e como é jovem, tem muito caminho para trilhar para frente. E eu quero surfar uma onda junto com ele. Hoje, como você, vamos supor, enxerga o mercado no futuro, né? Porque o mercado, hoje em dia, ele não é o mercado que era lá em 2006, quando abriu a empresa. Lógico, também tem a questão de crescer, achar mais pessoas para achar mais clientes, prospectar mais clientes, e era muito diferente de como era antes. O que você acha que vai ser daqui 10 anos? Eu acho que a gente vai vender direto para o consumidor final, sem atravessadores, né? Que seriam lojistas, distribuidoras. Eu acho que a tendência caminha para isso. Porque eu vejo isso também como uma forma de, vamos supor, a empresa ela vai ter mais lucro, né? Se vender diretamente para o consumidor, porque não vai ter uma intermediação que você precisa, às vezes paga frete para entregar no distribuidor e aí o distribuidor vender para o cliente final. Exatamente. A gente vendendo, o empresário vendendo diretamente para o cliente final é um avanço muito grande, porque aumenta muito a margem de lucro disso. Exato. E hoje em dia você está buscando isso? Sim, estamos buscando, estamos criando um e-commerce para poder começar a trabalhar paralelamente dessa forma. Legal. Você pensa em novos negócios, diferente de ramo automotivo? Pensa em abrir alguma coisa diferente? Na verdade, sim. Estamos trabalhando numa marca de vestuário, né? Eu e mais 2 sócios, para diversificar um pouco o negócio também, né? Já estamos há mais de 1 ano já trabalhando com esse outro negócio. Acho que esse ano aí, para o ano que vem, deve começar a engrenar também. Como seria esse negócio? Seria um site? Seria uma loja? Não seria site, venda somente online. Um novo negócio com venda somente online. A gente está falando muito aí da empresa, de tudo, né? Mas a gente não falou do produto também, né? Eu vi que tem até uma caixa ali, uma caixa grande. O que seria esse produto? Do que ele é composto, do que ele é feito? A gente fabrica capota marítima, né, para picapes. Hoje a gente tem produto para qualquer modelo de caminhonete que tem ali. Ela é feita de lona, né, o fechamento dela é lona, e com uma estrutura de alumínio em volta. Borracha para vedação, fixadores, e a gente fabrica também suporte para bike. Um suporte que é feito do mesmo material da capota marítima, para ser mais resistente. Ele vai na tampa da carroceria da caminhoneta para poder colocar as bikes. Isso também para todas as caminhonetes também? Atende a todas as caminhonetes. Então, a gente tem acho que 5 ou 6 modelos de para-bike que atende todos os modelos de caminhonetas. Você disse que a lona ela é feita de alguma coisa? A lona é composta de uma trama de nylon com uma cobertura de PVC. Ela vai suportar, vamos supor aí, qualquer tipo de clima, essas coisas? Sim. Vai encaminhando aí pro final aí da nossa entrevista, do nosso podcast aí. Existe algum marco, alguma coisa assim que aconteceu, alguma inspiração também que você tem hoje em dia para trabalhar? Porque hoje em dia ninguém trabalha, empreende do nada, né? Ninguém acorda cedo para trabalhar só por trabalhar. A inspiração é que, cara, eu sempre tive comigo que independente do que eu fosse fazer, eu tinha que fazer dar certo. Então, assim, eu começo a fazer uma coisa, começa a dar errado, eu vou ficar bravo, nervoso, mas eu vou pegar aquilo e eu vou querer fazer dar certo.
Vou até o final, até não ter mais para onde ir mesmo. E normalmente não dá para desistir das coisas. Então, sim, hoje ainda eu acordo todos os dias de manhã, agradeço a Deus, a minha família, meu trabalho, e vou fazer dar certo novamente. Todo dia eu quero fazer dar certo. Na vida a gente não pode desistir de mãos beijadas. Não pode abandonar os sonhos, né? Porque todo homem vive de sonho. Se a gente não sonhar a vida, não tem por que viver, não tem por que trabalhar. Então é isso. Muito obrigado, Claudemir. Obrigado por ter disponibilizado. É um prazer ter aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para a gente poder fazer esse trabalho aí. E vou passar para você depois do feedback de tudo que aconteceu, como foi o feedback lá na faculdade, para a gente. Eu agradeço. Passar para vocês também. Estou sempre à disposição de vocês. Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. obrigado. Até mais.